Fala meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Hoje é dia de vídeo resenha, galera. Um livro que eu li lá em 2015, um livro que eu abandonei na leitura de 2015, mas nesse ano de 2019 eu resolvi ler e aí fui até o fim. E eu quero colocar as minhas opiniões aqui para você. O vídeo de hoje é sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, de Tim Harv Eker. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho e no final do vídeo eu vou dar meus pontos negativos, meus pontos positivos e minha nota final a respeito desse livro. Bem, eu acho que o título ele é muito chamativo, Os Segredos da Mente Milionária, aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Qual que é o ponto que lá em 2015 eu abandonei? Eu não cheguei nem na metade do livro lá atrás, quando eu fiz a leitura pela primeira vez, porém eu vou explicar o porquê. Lá quando eu estava começando a ler sobre desenvolvimento pessoal, quando eu estava começando a me inteirar com empreendedorismo, com a maioria de livros de autoajuda, enfim, eu tinha um certo resquício de preconceito, digamos assim, realmente eu tinha. Então, conforme eu li, principalmente na primeira parte, porque o livro é dividido em duas partes aqui, e na primeira parte o autor ele vai falar bastante sobre mentalidade, sobre mindset. Eu pensei, não tô na vibe, digamos assim, não tô muito na unção, não tô muito na vontade de ler sobre mindset, sobre mentalidade, poder da mente, essas coisas. Eu falei, acho que esse livro não é legal. Apesar de ser um livro clássico, um livro onde a galera gosta muito que leu, a galera, ficou durante muito tempo na lista de mais vendidos lá dos Estados Unidos, enfim. Mas eu acabei abandonando. Eu falei, não, esse negócio de mentalidade não é pra mim, não é muito bom. Então eu acabei abandonando o livro. Agora, nesse ano de 2019, eu falei, eu vou ler esse livro, a galera tá falando muito bem, então eu tô mais maduro como leitor, eu tô mais centrado nas leituras, compreendendo melhor, então acho que foi o momento certo. E gostei muito, vários pontos importantes aqui que o autor coloca realmente para você mudar a sua mentalidade, mas eu devia ter continuado a leitura, por quê? O autor ele fala que não adianta só nós pensarmos na mentalidade positiva, só nós mudarmos o mindset, não, nós iremos precisar executar os nossos procedimentos, executar as nossas ações. E eu defendo muito isso. Aqui no canal você pode me ver constantemente, lá no Instagram também. Eu sempre falo que precisamos ter ideias para os nossos projetos, precisamos traçar planos, precisamos colocar ele realmente no passo A, passo B, passo C, passo D. Mas não adianta nada nós só queremos avançar com o projeto, só queremos ter ali direitinho no Excel o projeto, no papel, enfim, não. Nós precisamos realmente executar. Então o livro Os Segredos da Mente Milionária, ele vai trabalhar também essa questão. E um lance importante que eu achei interessante, que eu quero dividir aqui com você, é a frase que está aqui na capa do livro, que diz assim, abre aspas para o autor: a maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Isso é um ponto importante, principalmente nós brasileiros. Eu vejo pela minha experiência lá atrás, associava dinheiro muito a prazer imediato. Naquele momento, naquela hora, aquilo me traz um benefício, aquilo me traz uma felicidade momentânea. E ele continua, para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. E seja liberdade financeira, liberdade geográfica, enfim. Então, Os Segredos da Mente Milionária vai trazer também alguns pontos importantes que você pode colocar em prática, como você controla o seu dinheiro ou ele controlará você? É uma pergunta, né? O hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então, você saber administrar o dinheiro é muito importante. A sua motivação para enriquecer é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Então tem vários pontos que eu acho interessante que você pode associar, né? O autor ele ensina um método eficiente de administrar o dinheiro. Você aprenderá a estabelecer sua remuneração pelos resultados que apresenta e não pelas horas que trabalha. Tem um ponto que ele vai trabalhar isso aqui no livro, sobre os ricos, eles pensam por quê? Ele vai colocar vários arquivos de riqueza. E esses vários arquivos de riqueza ele faz uma comparação entre as pessoas ricas e as pessoas de mentalidade pobre. E aqui ele faz uma distinção que quando ele quer dizer pessoas de mentalidade pobre, o que significa pobreza para você? Talvez pobreza para mim é uma coisa, para você é totalmente diferente. Para o seu vizinho já é uma outra coisa. Então, esses arquivos de riqueza são 17 arquivos de riqueza que ele vai colocar. Deixa eu colocar um exemplo aqui para você. Por exemplo, o arquivo de riqueza número 15. Eu peguei aleatório só para te dar como exemplo. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro para o seu dinheiro.
Então tá aqui, deixa eu tentar focar aqui para você, aqui em cima tá escrito arquivos de riqueza número 15, então aqui tá essas duas frases que ele compara, né? Pessoas ricas, pessoas de mentalidade pobre. São 17 arquivos de riqueza no total e cada final de arquivo de riqueza ele coloca uma declaração, então tá aqui uma declaração e também tarefinhas que você precisa fazer, 1, 2, 3 tarefas que ele acha interessante. E sempre no final ele pede para você falar em voz alta. Esse é um outro ponto que eu acho interessante no livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. A cada final de arquivo de riqueza, que está na parte de número 2, que é a parte onde ele realmente coloca as suas entrevistas com os grandes empresários, com as pessoas mais ricas, os pontos de vista dele, as experiências dele e também as lições e essas declarações. Então, cada final de arquivo de riqueza, você tem uma declaração que você pode fazer e eu acho interessante que ele sempre coloca no final de uma declaração assim, eu tenho uma mente milionária. Interessante que ele defende aqui também o autor que quando você fala em voz alta para você, é um pouco ali de mentalidade, de positivismo, mas eu acho interessante. Quando você fala algo, é importante você reafirmar isso para você, né? Eu tenho uma mente milionária, eu vou alcançar tal meta, tal dia, em tal ano. Isso é importante porque o seu consciente, o seu subconsciente vai absorvendo isso que você está passando, vai colocando isso para você de uma forma importante porque você terá motivação para executar o que precisa ser executado. Então, ao longo do livro ele também fala isso. A partir do momento que você fala, eu tenho uma mente milionária, a partir do momento que você declara aqui as frases do arquivo de riqueza, você está mandando uma mensagem para o seu subconsciente para que você execute aquilo que você falou. Não adianta nada, muitas vezes nós só falarmos. A gente fala, mas não executa. Na hora de entrar na ação, na hora de fazer o projeto, na hora de realmente executar, tentar vender, falar, vender o seu projeto, nós não executamos. Isso não é interessante. E o autor ele vai defender isso aqui também no livro Os Segredos da Mente Milionária. Bom, só colocando como um ponto formal aqui, na parte 1, ele vai explicar como cada um de nós está condicionado a pensar e agir nos assuntos financeiros. Ele vai esboçar 4 estratégias-chave para você rever o seu modelo mental de dinheiro. Na parte 2, ele examina as diferenças entre o modo de pensar das pessoas ricas e da grande maioria das pessoas. E como eu comentei, além disso, ele vai colocar 17 atitudes, que são 17 arquivos de riqueza que ele chama, e ações capazes de promover mudanças permanentes na sua vida financeira. Então, ele vai comentar que entre os 20 e os 30 anos, ele começou vários negócios, sempre com o sonho de fazer fortuna, no entanto, os seus resultados foram fracos e péssimos. Ele coloca a experiência aqui, o autor, né? Não é só aquele autor motivacional que a gente tem visto ali ultimamente, que é o autor que ensina você a ficar rico, mas ele ficou rico vendendo livro que ensina a ficar rico e não construiu uma empresa, não construiu um negócio, enfim. É muito legal esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Ele é curto, porém, ele é muito preenchido. As páginas aqui são muito bem preenchidas. Ele tem poucas páginas, 150, 159, se eu não me engano, mas é muito bem preenchido. Então você leva um tempinho, dependendo do seu ritmo de leitura, para ler. Mas se você ler ali 1, 2 páginas a cada 1 minuto e meio, 2 minutos, você vai ler rapidamente, digamos assim. Em uma semana você consegue ler, dependendo ali da sua rotina, se você trabalha ou não. Eu acho que para quem trabalha uma semana está de bom tamanho para ler o livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Algo interessante que eu comentei aqui sobre a execução que o autor coloca aqui está na página de número 9, ele diz assim: se você quer passar para um nível de vida mais elevado, tem que estar disposto a abrir mão de algum dos seus velhos modos de ser e pensar e adotar novas opções. Ou seja, se você quer alcançar um nível acima do que você está hoje, da sua vida, seja profissional, pessoal, familiar, enfim. Se você quer alcançar qualquer ideia, você traça um plano, você fala isso diariamente para você, eu vou atingir tal meta, tal dia, e você executa. Será necessário você deixar velhos hábitos, será necessário você deixar hábitos ruins e começar a adquirir hábitos novos. Ele vai falar bastante sobre isso ao longo aqui da leitura, mais na parte de número 2, sobre hábitos, que como é importante nós mudarmos os hábitos que nós estamos realizando, porque não estamos elevando o nosso nível, seja da área financeira, seja da área profissional, e colocar hábitos novos. Então ele vai trabalhar um pouquinho também essa questão de hábito e vai falar sobre comprometimento. Por exemplo, lá na página de número 56, você vai achar a seguinte frase do autor: a minha experiência diz que enriquecer exige foco, coragem, conhecimento, especialização, 100% de dedicação, atitude de não desistir jamais e, é claro,
Programação Mental de uma Pessoa Rica. Ou seja, você mais uma vez mudar a sua mentalidade. Então por isso que ele fala aqui, os segredos da mente milionária. Qual é o segredo das pessoas que têm a mente milionária? Qual foi as atitudes que elas realizaram ao longo da vida para ter essa mente milionária? Então eu achei muito sensacional quando ele fala assim, 100% de dedicação, de atitude de não desistir jamais. Leitor e leitora, você sabe, lá em 2015 eu desisti de ler esse livro. Ou seja, eu não tinha uma mente positiva, eu não tinha ali uma mente milionária, digamos assim, de acordo com o livro. Porque eu desisti, eu tive um pré-conceito a respeito desse livro, e aí talvez se passaram todos esses anos e eu não absorvi o conteúdo, eu não absorvi os ensinamentos, porque eu não cheguei nem depois ver o review, não cheguei depois nem ver comentários sobre esse livro, porque eu fiquei com um preconceito e falei, mais um livro ali de autoajuda barata. Olha só a minha arrogância perante esse livro. Então por isso que é importante, nós no processo de leitura, e no dia 1/11 de 2019, eu vou começar o nosso desafio Transformando Leitura em Hábito. É importante nós criarmos essa maneira de ler um livro melhor. Durante esse desafio, eu até vou falar como você pode ler um livro antes de você realmente comprar, antes de você realmente decidir pela leitura. Como você pode se interessar por ele. Então, achei esse livro muito bom, achei esse livro realmente no momento propício da minha leitura, agora nesse ano de 2019. Fiz algumas anotações que eu anotei aqui com post-its, faço uma releitura depois que eu leio e assim eu tento memorizar alguns pontos, porque quando a gente lê esses tipos de livro de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, é importante, leitor e leitora, você revisitar eles depois. Não precisa ler novamente de cabo a rabo, digamos assim, mas você vê algum ponto, por exemplo, eu gostei muito do arquivo de riqueza número 16. O arquivo de riqueza número 16 diz assim, as pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Ou seja, a ideia é que pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. É muito verdade, é muito importante, leitor e leitora. Vou repetir novamente aqui para você. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Ou seja, você pode pegar esse resultado e associar com execuções. Tá certo? Ações conduzem a execuções que conduzem a resultados que conduzem a execuções. Então gostei muito, arquivo de riqueza número 16, eu acho que vale a pena a leitura, porque ele vai trabalhar a questão da zona de conforto, porque às vezes nós não colocamos nosso projeto na ativa, não colocamos nosso projeto dia a dia por causa da nossa zona de conforto, porque nós ficamos confortáveis ali, não nos expomos, nós não nos colocamos diante do medo. Isso mina, isso derruba qualquer projeto de alavancagem, seja profissional, pessoal, que você está querendo realizar ao longo da sua vida. Isso acaba, por quê? Porque se estamos confortáveis, nós não iremos gravar vídeo, nós não iremos falar, nós não iremos ler, nós não iremos pegar um livro grosso, um livro grande e começar a ler, não iremos estudar, que é muito importante. Enfim, eu não sei qual é o seu projeto, mas eu sei que o medo, ele destrói qualquer projeto. E ao longo da leitura, você vai criando dentro da sua mente, você vai criando dentro de você coragem realmente para executar os seus projetos. Eu acho que o livro Os Segredos da Mente Milionária, como uma obra geral, e aqui já concluindo, partindo para o final do vídeo, e já vou dar a minha nota e falar o ponto negativo e o ponto positivo que eu achei, é uma obra boa, uma obra que conforme a leitura você realmente vai ficando motivado para executar os seus projetos. E é importante você também, da sua forma, você anotar de alguma forma, anote no livro, anote no caderno. Então eu vou dar a minha nota aqui de acordo com a rede social Scooby, que vai de 1 a 5 estrelas. Eu vou dar 3 estrelas para o livro Os Segredos da Mente Milionária. Existem outros livros que eu me identifiquei muito mais, como os livros de Flávio Augusto da Silva, Geração de Valor e Ponto de Inflexão. Mas se você está buscando algo realmente para mudar a mentalidade, para ver de uma maneira diferente a perspectiva de como os ricos pensam, principalmente da galera lá dos Estados Unidos, porque esse livro é do autor lá dos Estados Unidos, então ele traz um pouco a realidade de lá. Vale a pena a leitura aqui, então, o livro Os Segredos da Mente Milionária. Bom, ponto negativo que eu achei do livro foi onde o autor, ele, às vezes, não que ele enrola, não é isso, leitor e leitora, que eu quero dizer, mas eu achei um pouco que demorou um pouco para colocar a tese ali do livro e junto com as suas argumentações. Esse eu achei um ponto que poderia ser um pouquinho mais rápido, porém tá tudo bem, é um estilo do autor e tá tudo bem. E um ponto positivo que eu achei são as declarações no final dos arquivos de riqueza. Então tem declaração e sempre no final tem para você falar, eu tenho uma mente milionária. Isso é muito importante, eu acho, pelo menos para mim, eu achei, para você declarar, e assim você pode ir declarando todo dia, vai te motivando para você executar. Então são esses pontos positivo e negativo, existem outros, mas eu vou me ater a eles dois aqui e depois eu quero saber de você, leitor e leitora. Assim que você lê, comenta aqui embaixo
o que você achou do livro. Se você ainda não leu, qual é a sua expectativa para ler esse livro? Bem, eu vou ficando por aqui. Vamos junto nessa, transformar a sua leitura em hábito. Me siga nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Um grande abraço, boas leituras, valeu, fui!